Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos falar nesta noite de uma visão que teve o profeta Zacarias, mas antes nós vamos falar sobre a vitória da igreja, a vitória de Cristo sobre toda acusação satânica. Apocalipse 12, versículo de número 9 e 10. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Podemos assentar, abrindo comigo Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Mais essa, né? Além de todos os demônios dos quais nós temos que enfrentar, que confrontar, além de todas as miríades das quais nós temos que ir para cima, nós temos ainda as arguições de Satanás, que dia e noite batalha contra a minha vida e contra a sua vida. De noite, Satanás trabalha para que eu e você sejamos acusados. De noite. E ele não trabalha só no céu, ele não trabalha só diante de Deus, ele trabalha na terra também. Ele trabalha para que eu e você sejamos intimidados, para que eu e você nos sintamos inúteis, totalmente incompetentes e incapazes. Ele trabalha de noite para que eu e você não percebamos o quanto Deus nos ama e o quanto nós podemos fazer diferença na nossa vida. Zacarias 3, você abriu. Essa é uma visão muito importante que Zacarias teve. Zacarias teve inúmeras visões do estado político de Israel, do estado emocional de Israel, do estado espiritual de Israel. E agora ele tem uma visão sobre o estado espiritual de Israel. Deus havia recuperado em Israel, depois do cativeiro, vindo da Babilônia, muitas situações, mas ainda faltava o sacerdócio. Os sacrifícios precisavam voltar, os altares precisavam ser reconstruídos, os sacrifícios precisavam ser feitos, mas não havia sacerdotes. Não havia pessoas capazes, idôneas, para fazer o sacrifício. Não são todas as pessoas capazes de fazerem os sacrifícios necessários. E a palavra do Senhor mostra uma visão a Zacarias. Zacarias, ele já tinha uma intimidade com o sacerdote Josué. Eles trabalhavam juntos em todo aquele tempo, em toda aquela situação. Só que o que Zacarias via não era o que Deus via. O que eu vejo não é o que é. O que você vê não é o que é. Então Deus dá uma visão para Zacarias, para que Zacarias pudesse enxergar e ver aquilo que era. Por quê? Porque Josué não era um homem de má índole, Josué não é o Josué de Moisés, tá? É o Josué sacerdote no tempo de Esdras, de Neemias. E nada o desabonava. E o Senhor dá uma visão, a visão que Deus mostra. O sacerdote não é aquele que carrega o peso da própria vida. Pedro diz assim que Deus nos fez reis, príncipes e sacerdotes. O sacerdote não carrega a própria vida, ele carrega a família, ele carrega amigos, ele carrega a história. O sacerdote é aquele que comparece diante de Deus por toda a sistemática da situação. O sacerdote comparecia diante do Senhor para levar o holocausto, o sacrifício pelos pecados do povo. E naquele momento Josué não estava à altura do que poderia fazer. Ele tinha uma obrigação, só que ele não estava à altura dela. Quantas vezes nós temos deveres e obrigações? Nós temos que fazer coisas que estão além da nossa capacidade. Nós temos que fazer coisas que estão além da nossa condição. Mas e nesse momento, o que nós devemos fazer? Você sabia que eu e você temos uma jornada e muitas vezes você chega numa situação
em que você vê que você não é capaz de continuar. Você não é capaz de oferecer aquilo que é preciso para que haja mudança. Quem sabe você está aí nessa encruzilhada, em que você precisa, como disse a canção, tudo novo. Mas você já fez tudo o que podia. Você já usou todas as suas ferramentas, todos os seus meios, todas as cartas na manga, mas nada mudou. O que é que está faltando? O que só Ele vê que você não vê? O que só Ele consegue enxergar? Você já parou para pensar nisso? E quando você usa a sua ótica é limitada. O que Ele vê que eu e você não podemos ver nem enxergar? Às vezes nós somos cheios de razões, cheios de convicções, cheios de certezas. E como cegos, nós temos agido, sem conseguirmos enxergar aquilo que realmente é. Como somos inclinados, como somos propensos a nos respaldar nas nossas visões, mesmo que elas sejam uma ótica enganosa. Assim como o deserto terrível, onde o sol nos faz totalmente inclinados a termos visões no deserto. Quantas vezes você já errou na sua ótica? Quantas vezes você já errou na sua visão? Quantas vezes você enxergou com o seu coração? Quantas vezes você enxergou segundo a ótica do que você pensava, do que você vivia, do que você sofria? E é assim com todos nós. Nossa visão, ela é limitada e ela é corruptível, porque ela sempre vai partir para o nosso lado. Nossa visão sempre escolheu um lado e é o nosso. A minha escolhe o meu e a sua escolhe o seu. Agora a questão é, como Deus tem nos visto ao termos um lado só, que é o nosso? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Zacarias precisava ver Josué como Deus o via, e não como um ser humano normal. Ele via Josué, só que ele não conseguia enxergar como Deus vê. Eu olho um problema e eu não consigo entender o começo, meio e fim. E aí quando eu olho para Deus e diz, me revela, me mostra. Então Deus começa a mostrar para mim e para você. Ele começa a mostrar que aquilo que estamos fazendo naquele momento, além de estar errado, é o momento errado. Ele começa a nos mostrar os nossos erros e as nossas falhas. Ele começa a nos mostrar o quanto temos falhado com a nossa história e com a nossa vida. E aí fica um pouco complexo, porque entre aquilo que eu acho que é e aquilo que eu estou vendo, eu falo, meu Deus, em que eu acredito? Eu acredito no quê? Em que você acredita? Você acredita naquilo que você acha, naquilo que a sua ótica humana te mostra? Ou você acredita naquilo que Deus te mostra? No que temos acreditado? Bem-aventurado aquele que tem visto aquilo que Deus tem mostrado. Quantos de nós somos como cegos, andando ao meio-dia, mas é como se fosse nas trevas. Não estamos enxergando nada. Achamos que os nossos problemas são derivados de erros alheios, sendo que os nossos problemas nascem em nós mesmos. Achamos que quem tem que resolver os nossos problemas são as pessoas que são responsáveis por eles, mas somos nós quem temos que resolver os nossos problemas. Achamos que as nossas vidas deveriam ser facilitadas porque nós não damos conta, mas na verdade a nossa vida é o que é, e nós que temos sido frágeis. É tanta confusão misturada, somos sempre inocentes, fizemos sempre sem querer, sempre foi com boa intenção, sempre vimos o nosso lado e não aquilo que é certo e que é correto. Quando é que nós vamos deixar de sermos partidaristas? Porque quando eu estou do meu lado, eu estou do lado do meu inimigo. Mas quando eu estou do lado de Deus, eu estou do lado do meu amigo. Deus era amigo de Israel. Deus é seu amigo, é meu amigo. Deus é nosso amigo. Ele jamais vai querer um mal para mim ou um mal para você. Mas muitas vezes o bem que eu quero é o meu mal. As facilitações. Os milagres repentinos que eu procuro, sem obra, sem construção, sem mudança, sem abnegação. Será que isso é o meu bem?
Será que o meu bem é Deus dar tudo para mim que eu quero? É saciar todos os meus desejos, todos os meus anseios? Não, não, definitivamente não. O bem que Deus faz para mim e para você, muitas vezes não tem somente conotações de mal, tem conclusões de mal. Você diz, eu estou passando um período mal, um período ruim, e este período é o melhor período da sua vida. É o período em que você está sendo moldado, transformado. É o período onde Deus está executando obras dignas dEle, das mãos dEle. Ele está formando o seu caráter, sua vida, sua idoneidade, sua identidade. E nós achamos esses períodos são péssimos e muito ruins. A Bíblia diz assim, e Ele me mostrou. Diga para Deus, me mostra. Não era algo que estava à frente de Zacarias. Não era algo que Zacarias queria ver ou fazia força para ver. Deus mostrou para ele. Deus só mostra para quem quer ver, viu, irmãos? Se você não quer ver, Deus não vai te forçar. A vida vai continuar assim, cheia de indagações, de dúvidas, de questões, sempre numa mistério, sempre sem respostas. Deus só mostra para quem quer ver. Será que você não tem curiosidade de saber o porquê? As respostas estão aí tão claras e tão evidentes. Falta sacrifício, falta abnegação. Com o sacrifício certo, no altar certo, sua vida tem o que você precisa. A Bíblia diz assim, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Sabe o que significa mão direita, irmãos? Autoridade, destreza, ação. Sabe o que são as oposições de Satanás na sua vida? Ele maniata a sua mão direita. E você é destro. Eu não falo da destreza literal. Eu falo que existem muitos crentes que estão com a mão direita amarrada. Clamam, oram, sofrem, jejuam, fazem campanha, mas são totalmente impotentes para agir. Vão deixando a sua vida assim, correr do jeito que vai. Por quê? Querem fazer as coisas com a esquerda. E a esquerda é boba. Não consegue ter firmeza. Não consegue agir, porque a direita está amarrada. As mãos da atitude, as mãos da definição, as mãos do comprometimento, as mãos da responsabilidade, as mãos da autoridade, as mãos do preço a ser pago. Não é fácil mudar uma vida. Por isso que as pessoas continuam do jeito que estão. Não é fácil. Não é fácil você ser transformado, não é fácil você ser mudado. Então, Satanás estava à mão direita de Josué fazendo uma oposição justa, uma posição que era plausível, que era visível ali. Ele estava sem mitra e sem vestes limpas. Isso era uma coisa absurda. Ele estava acusando Josué. E Satanás nos acusa, e quantas vezes nós damos ouvidos à acusação de Satanás. E a Bíblia diz assim no versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, essa situação interessante sobre a repreensão do Senhor Jesus a Satanás é uma coisa muito impressionante, é maravilhosa. Satanás estava opondo diante de algo que estava correto. Ele estava agindo dentro da legalidade. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que você já viveu isso. Deus não se arrepende das escolhas que faz. Ele escolheu você no meio do seu lamaçal. Ele escolheu você no meio de sua impotência, de seus equívocos, de suas doiduras. Quando você estava envolto no seu pecado, Ele estava ali, observando você. Deus não se arrepende da escolha que faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e se arrependa. Deus não se arrepende de ter escolhido você. Deus poderia ter dito naquele momento, vamos trocar de sacerdote, vamos trocar de filho, vamos achar mais alguém competente, mais inteligente, mais obediente, mais responsável. Você trocaria de filhos? Não. E você acha que Deus faria isso? Por que Ele faria? Por quê?
Porque você não consegue? Porque você ainda não conseguiu ter a dinâmica pessoal de algumas pessoas? Todos nós temos debilidades e deficiências em algumas áreas. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós. Eu tropeço numa área, você tropeça em outra, e assim sucessivamente. Seu calcanhar de Aquiles é uma área, o meu é outro. E Satanás sabe de todos os pontos frágeis de todos nós. E ele vai usar todos os pontos frágeis, seus e meus, para nos derrubar. Josué, com toda a sua deficiência e com toda a caracterização de inabilidade, estava ali diante de Deus. O seu pecado, seus traumas, suas dores, não pode impedir você de estar diante de Deus. Você não pode permitir que Satanás consiga convencer você que você é um nada, que você não dá certo nunca, que você não consegue mesmo, que já é a 15ª tentativa. Você olha para ele e diz assim: Jesus morreu para que eu tivesse longanimidade nas minhas tentativas. Você não pode deixar Satanás colocar na sua cabeça que você não consegue, que você não dá certo, que a sua vida nunca vai ser mudada. Você não pode permitir isso. Seus fracassos e os meus fracassos é apenas uma disciplina da qual nós não fomos muito bem e temos que fazer uma prova, um período de reforço e depois uma prova de aprovação. Agora, o Senhor diz assim no versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Diga: Deus me escolheu. Deus havia escolhido Israel, havia escolhido aquele povo. E Deus não se arrepende. Ele é fiel à sua escolha. Ele já conheceu o seu pior e foi seu amigo. Sabia que Deus conhece o seu pior e só Ele conhece? Aqui Ele é um juiz amigo. Aí você poderia dizer assim: não vale a pena, o advogado é amigo, mas o juiz é amigo? Você é amigo do juiz. Pode deixar que eu conheça o juiz, eu vou de uma melhor particularidade explicar o assunto, não quero suborno, não quero corrupção, eu só quero explicar o que está acontecendo para que fique bem explicado. O juiz é seu amigo. Você entende isso? Que Jesus é seu amigo? Não existe na Bíblia, entenda isso, parte nenhuma que o Senhor Jesus quer te condenar. Você pode procurar de fio a pavio, você não vai achar. A amizade dele foi paga. Para ser seu amigo, ele deu a vida dele. Eu escolhi. Aí ele diz o seguinte, ainda no versículo de número 3. Te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Você sabia que eu e você fomos tirados do fogo da tribulação, do fogo do inferno, do fogo do eu, do fogo da carne, do fogo da condenação? Ele me tirou do fogo. Você acha que ele vai lançar no fogo? Pastora, mas eu passei por tanto fogo que eu sou meio assim queimadinho, esfumaçado, tenho até cheiro de fumaça. Quem não tem? Quem não tem marcas daquilo que vivemos? Quem não tem marcas daquilo que aconteceu conosco? Quem não tem marcas? Quem de nós não temos marcas? O Senhor diz: esse é um tição tirado do fogo. Ou seja, se eu o tirei do fogo, se eu o tirei de onde ele estava, agora eu vou perdê-lo. Você acha que realmente Deus vai perder você? Você acha que realmente Deus desiste de você? Às vezes nós achamos que aquilo que pensamos vem de Deus. Às vezes nós achamos que aquilo que achamos vem de Deus. Será? Será? Será que você já conseguiu fazer uma diferença e colocar nos pesos e dizer: isso é de Deus, isso é coisa minha? Como Davi fazia. Davi dizia: isso é enfermidade minha. O que eu estou pensando é uma coisa que vem de mim. É uma coisa que eu estou fabricando e eu estou formando dentro de mim. Isso não está vindo de Deus. Deus ama você. E o amor dele não é um amor conivente. O amor dele resolve o problema. Como que Deus ia resolver a acusação de Satanás contra Josué? Fazendo o que precisava ser feito. A Bíblia diz no versículo 3, Josué vestido de vestes sujas
estava diante do anjo. As vestes dele estavam impróprias. As nossas vestes significam as nossas obras. As nossas vestes significam o nosso contato que temos com o mundo, do qual nós carregamos poeira, sujeira, imundície, por causa da nossa convivência, por causa da nossa inclinação, por causa do nosso relacionamento social. Carregamos coisas que são ruins e prejudiciais, como desânimo, apatia, pecado, cobiça, inveja, obras gerais da carne. As nossas vestes significam o quê? Ou santidade no nosso relacionamento para com Deus, ou vestes sujas, ou seja, o nosso relacionamento com o mundo estreitado de tal maneira que nós estamos inapropriados para o nosso ofício de sacerdotes, de comparecermos diante de Deus para que a nossa vida seja mudada e transformada. Se não houver sacrifício, não há mudança. Se não houver sacrifício, não há transformação. De verdade, Josué estava sujo. Trazendo então a representação de toda a historicidade de Israel. Queria que você pudesse enxergar as suas vestes. Toda a conivência que você tem com o mundo, todo o relacionamento estreitado, com toda a opinião secular, toda a infecção que o trabalho te faz, os relacionamentos com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você acha que são confiáveis, com as pessoas que você abre espaço, abre brecha, abre o seu coração e essas pessoas conseguem influenciar você. A Bíblia diz assim no versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele. O Senhor responde e dá ordem aos anjos. Tirai-lhe estas vestes sujas. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante sobre o desnudar. O escritor aos Hebreus diz uma coisa muito interessante quando ele diz sobre a palavra viva e eficaz. Ele diz, todos devem estar nus diante daqueles com quem temos que tratar. Você sabe o que é desnudamento? Josué teve que ficar desnudado diante de todos os anjos e diante de toda acusação e diante de Deus e diante de tudo. Somente ele. O desnudamento significa você tirar toda a ilusão do que você acha, do que você pensa sobre você e descobrir a verdade. Eu sou frágil, sou adúltero, sou cobiçoso, sou invejoso, sou mentiroso, eu sou desonesto, sou frio, eu sou egoísta, sou manipulador, eu sou descrente, eu sou incrédulo, eu sou duro, eu sou soberbo, eu sou arrogante. O desnudar é você tirar toda a aparência de bondade, toda a aparência da qual você se banca e dizer, Deus, eu sou isso, é isso que eu sou. Quantos de nós estamos nos escondendo de Deus? Mas esconder de onde, de quê, para quê? A verdade é nua e patente aos olhos de Deus e eu quero essa verdade. Nós precisamos querer essa verdade, precisamos estar ávidos por essa verdade. Deus, eu quero me enxergar como eu sou e não como eu acho, não como as pessoas acham que eu sou. Eu não quero ter uma imagem idealizada para mim, para esse eu sou bom, para esse eu sou ajudador, para esse eu sou competente. Deus, se eu sou um fracasso, eu quero enxergar os meus fracassos. É isso que eu quero ver. Eu não quero mais viver iludido, Deus. Eu não quero mais. Ele precisou ficar desnudado diante de toda aquela situação jurídica. Totalmente desnudado. E o Senhor diz, tire a roupa, para que o Senhor coloque-nos uma roupa à altura da qual nós precisamos ser para agir e efetuar a mudança que precisamos. Nós primeiros precisamos ser desnudados. Será que o Senhor nos vista por cima da nossa capa, por cima do nosso faz de conta? Por cima daquilo que acreditamos que é real e não é? A pior coisa que existe é quando nós optamos pelo engano, optamos pelo erro, optamos pelo faz de conta. Achamos que é quando não é. Você diz que tem uma ótima família, ninguém combina com ninguém, ninguém conversa com ninguém. E você diz que tem uma ótima família. Você diz que tem um ótimo casamento. Faz muito tempo que vocês não sentam para conversar. Fazem sexo no escuro, que dura 1, 2 minutos. E cada um vira para um lado e você diz que tem um ótimo casamento. Seu casamento é um fracasso, só existe ofensa, só existe amargura, só existe individualismo. E qual é o problema de você entender isso? Você diz que é um ótimo pai, você diz que é um ótimo esposo, um ótimo cônjuge, mas tudo está falido, tudo está ruindo diante dos seus olhos. Irmãos,
para que você exerça a sua função na sua vida de sacerdote. Você precisa encarar os seus fracassos, encarar suas limitações e suas verdades. É só isso. É só isso. Quais são os seus defeitos? O seu juiz, ele quer te defender até o último, mas Deus que eu e você sejamos verdadeiros. Ele nos aceita cheirando fumaça, esfumaçados, machucados, desde que nós queiramos enxergar a verdade. Não há problema dele nos ajudar, desde que a verdade não seja um problema para mim e para você. A Bíblia diz assim, que o Senhor diz, e a Josué disse, ele dá ordem para tirar: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes caras e finas. Eu vou passar de você a sua iniquidade, eu vou arrancar ela da sua frente, eu vou arrancar ela da sua vida. Qual é a sua iniquidade no dia de hoje? Pastor, eu não tenho pecado. Eu acho que era melhor nós enxergarmos um pouco mais, não é verdade? Quem aqui não tem pecado, irmãos? Agora, pior que isso, tem pedras na sua mão? Pior que ser pecador é ser um atirador de pedras. Todos nós temos pecado. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Todos nós. Agora, o pior que ter pecado é não enxergarmos o nosso pecado. Isso é o pior. O meu e o seu pecado é aquilo que nos humilha, é aquilo que nos leva até o altar dele e diz: Senhor, muda, molda, transforma, vem mudar, vem transformar. Qual de nós não temos consciência do pecado e não temos sido pecadores confessos? Qual foi o dia que você dobrou o seu joelho no chão do seu quarto, ou então num culto, e disse: Deus, esse é o meu pecado, eu sou arrogante, sou soberbo. Deus, eu sou uma pessoa dura de coração. Deus, eu sou uma pessoa que vive de aparência. Deus, eu sou um fariseu. Deus, eu sou um mentiroso. Deus, eu falo mal de tudo. Deus, eu reclamo, eu murmuro. Deus, eu não me suporto. Qual foi a vez que nós fizemos isso? Hein? O porquê nós não somos capazes? Porque nós apontamos apenas os erros dos outros. Eu faço passar de ti a iniquidade, desde que você esteja nu diante de mim, desde que você consiga ter caráter para identificar, para enxergar os seus erros. Eu faço passar a sua iniquidade, eu faço passar o seu pecado. Versículo próximo, versículo 5. Zacarias se manifesta. Zacarias percebe que falta uma coisa. Então ele diz: Senhor, posso pedir uma coisa? Pode, Zacarias. Senhor, está faltando a mitra. Porque ele tem vestes limpas agora. Ele foi perdoado. Mas, Senhor, ele precisa da mitra. Ele precisa do nome das 12 tribos escritas por dentro da mitra. Ele precisa carregar, Deus, o nome das 12 tribos. Ele precisa da autoridade, da coroa. Ele precisa, Senhor, ocupar o lugar dele. Quem sabe você não tem mais práticas de pecado tão pertinentes na sua vida. Quem sabe você peca assim, acidentalmente, e quando acontece, não existe pecados em sua vida que não sejam confessos. Mas cadê a mitra? Cadê a autoridade? Cadê a unção? Eu queria perguntar uma coisa para você. Esses dias eu estava conversando com o médico, fui o médico, eu estava conversando com ele. Ele falou: hoje em dia as pessoas estão muito nessa posição. Aumenta-se em 400 vezes mais o peso sobre a coluna e sobre essa parte, essa posição. Ele estava falando do celular, como eu não uso quase nunca celular. Aí ele conversando e eu já pensando. Eu disse: o crente, ele não foi feito para ficar olhando para baixo. Aumenta 400 vezes mais o peso nessa região e na coluna. E eu fiquei pensando: Deus, por isso que as pessoas, quando começa a baixar, a tendência é só para baixo. Pesa demais. Senhor, dá uma mitra.
Porque quando você fica com uma mitra, você não pode ficar abaixando a cabeça, né? Por mais que ela seja justinha na sua cabeça, quando você abaixa, o que acontece com ela? A palavra do Senhor diz assim, em Lamentações, Jeremias escrevendo, Abacuque, o servo de Jeremias. Quero dizer uma coisa. Quando você abaixa, você perde a sua coroa. Se a sua cabeça está para baixo, você perdeu a sua coroa. Realeza, nobreza, autoridade. Você não pode ficar sem essas coisas. Você tem que ser nobre, porque você é filho de um nobre. Você tem que ser da realeza. Suas atitudes não podem ser vulgares, não podem ser vis. Não podem ser atitudes da ralé. Você é filho de um nobre, de um rei. Você perdeu sua coroa onde? Nós temos que ter nobreza. A nossa atitude tem que ser de nobreza. Tem que ser da realeza. Pastora, mas o coração não aguenta. Esforça um pouquinho para você ver se não aguenta. Só mais um pouquinho. E o que há de vir, virá e não tardará. Só mais um pouquinho. Quem sabe você está chegando no último estágio. É a gotinha que faltava para vir a sua bênção. Você vai desistir agora? Hein? É agora que você vai desistir? Você não confia que Ele tem domínio e governo sobre a sua vida? Você não confia que Ele é aquele que te abençoa todos os dias e que é sobre a sua história? A Bíblia diz assim no versículo 5, disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas e o anjo do Senhor estava em pé. Uma mitra limpa, uma mitra nova, autoridade, força, certeza, nobreza, condição, convicção. Diga amém. Versículo de número 6. O Senhor repreende Satanás, faz a obra em Josué e agora é com Josué. Deus já não fez isso na sua vida? Fez ou não fez? Você estava no mundo, repreendeu Satanás, miríades demônios, limpou você. A hora que foi falar com você, estava sujo de novo. Satanás te acusando. Pôs Satanás para lá, limpou você. A hora que foi falar com você, estava sujo de novo. Até onde vai isso? Essa brincadeira de sujo e esconde. Agora chegou o momento, gradual. Agora chegou o momento do Senhor esclarecer tudo para Josué. Do Senhor falar com o coração de Josué e dizer, você vai fazer assim, assim, assim. Se você me obedecer, se você se ater aos meus mandamentos, você vai ter presença garantida diante do meu trono. Você vai poder estar com aqueles que estão aqui comigo, que são os anjos. Você vai poder ministrar sobre os seus problemas, sobre o seu povo. Mas com uma condição. Seus problemas estão nas suas mãos ou nas mãos das pessoas? Quem vai resolver seu problema? Você ou as pessoas? Para isso você tem que identificar qual problema é seu e qual problema que não é. Hoje nós vivemos numa comunidade tão estranha. Todo mundo quer assumir o problema de todo mundo. A mulher quer assumir o problema do marido, o marido da mulher, os filhos dos pais, os pais dos filhos. Os problemas que são seus, são seus. Os que não são seus, não são seus. Não é você que resolve. Você pode conduzir, você pode ajudar, você pode orientar. Mas ele não pode ser pesado para você. Ele não pode te judiar, ele não pode te macular, ele não pode te maniatar. Queria que você pensasse assim, qual o problema que você está passando que é seu? De verdade, tem teu DNA, tem seu. Qual o problema que é seu? Mesmo, seu, unicamente seu. Esse você resolve. Resolve ou não resolve? O que me pesa não são os meus problemas. O que te pesa não são os seus problemas. O que te pesa é que você não quer ficar só ajudando, você quer carregar. Você não consegue entender que o seu papel é mordomia. Você só orienta, você só ajuda, você só direciona. Você não pode pôr esse peso nas costas. Você vai morrer. Você vai ser destruído. Mas a gente acha que isso é amor, não é? A gente acha que isso é amor. A gente acha que nós amamos, então nós somos obrigados a carregarmos pesos nas costas, a carregarmos situações nas costas. Como? Se eu não resolvo. Como que eu posso carregar alguma coisa e acarretar alguma coisa na minha vida se não depende de mim para resolver? Deus disse a Josué, Josué, você vai ministrar sobre o povo.
Vamos ver o versículo próximo, 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué. Diga, Deus tanto protesta ao diabo quanto a mim. Tem repreensão para todo mundo. Agora Josué ia ser repreendido. A Bíblia diz assim no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Você terá a sua posição e o seu lugar de juiz, como sacerdote. Você vai efetuar o seu ofício corretamente. Quer ser a mãe que seus filhos precisam? Quer ser o pai que seus filhos precisam? Não que eles querem. Porque os filhos querem pai omisso, mãe omissa, aquiescente, que sempre diz sim. Você quer ser um bom pai para os seus filhos? Quer ser elogiado? Diga sim todo dia, toda hora. Deixa fazer o que quer, do jeito que quer. Ai, querido, ai, querida. Deixa fazer o que quer, tá tudo bem. Sempre você vai ser o melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo, enquanto eles precisarem de você. Que no momento em que eles não precisarem de você, nem vão lembrar que você existe. Mas os pais que os seus filhos precisam, são pais que confrontam, são pais que ensinam, são pais que mostram, são pais que educam, assim como Deus educa a mim e a você. Você vai governar sobre a minha casa. Para de ser refém dos seus parentes, dos seus filhos. Tem pai que não consegue dizer um não. Hoje acho que eu estava dizendo isso ou ontem, não sei. Tem pai que não consegue se impor, não consegue dizer não. Por quê? Porque é refém. É refém. Vai ficar de mal de mim, vai ficar triste comigo, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Que isso? Você acha que isso aí é o que você planejou para terminar a sua vida? Você acha que isso aí é o que você planejou para você? Você ser refém. Tem marido que é refém da esposa. Se ele não fizer o que a esposa quer, fantoche. Fantoche. Senhor, dirige minha vida, que jeito? Que jeito que ele vai dirigir sua vida? Aqui, ó, vamos usar isso aqui. A esposa faz assim, ó. Agora abaixa a cabeça que sim. É só assim, viu? Não, ela não gosta. Baixa a cabeça que sim. Baixa a cabeça que sim. Baixa a cabeça que sim. Pastora, mas eu tenho esse problema, eu sou uma pessoa sem identidade. Busque a sua identidade em Deus. Tenha uma mitra, tenha a vista limpa e diga não. Diga não. Você está enxergando o erro, você está enxergando o buraco. Diga não. Por que nós chegamos nessa situação? Somos reféns uns dos outros. E aí nós olhamos para o céu e levantamos as nossas mãos. Senhor, venha me dirigir. O Senhor fala, dirigir o quê? Mas tem freio, sem direção, sem nada? Vou dirigir o quê? O que eu tenho para fazer na sua vida? Você tem um casamento verdadeiro? Ou um de vocês é fantoche? Você já parou para pensar nisso? Servilismo. O Senhor diz assim, você terá autoridade, julgarás a minha casa, ou seja, terá autoridade dentro da minha casa. Você vai ser elevado diante das pessoas da minha igreja. No caso aqui, sua casa. Você terá mitra, autoridade, vestes limpas, santidade. E você vai poder pôr ordem ali, você vai poder julgar, porque você não é refém de ninguém. Ninguém exerce domínio sobre você. É isso que Deus quer para mim e para você, liberdade. Liberdade. Volta a pergunta. Você tem um casamento? Ou você tem uma sociedade com alguns acordos e acertos? Deixa para lá. Só deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Você acha que as pessoas que estão ao redor não veem? E você é manipulado? E você é um servilista? Quando Paulo fala sobre o casamento, ele diz assim, Deus não nos chamou para a paz. Não seja um marido servilista, não seja uma esposa servilista. Você deve ser submissa. Existe uma diferença muito grande em servilista e submissa. Não seja um filho, não seja um pai, uma mãe. Não seja refém. Não seja refém. A Bíblia diz assim, você terá autoridade sobre a minha casa. Julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. Sabe o que é guardar os átrios do Senhor?
vê quem fica e quem sai. Só isso aí já dá uma mensagem. Nós temos os átrios e nós temos os santos dos santos. Esses dias eu preguei aqui num domingo uma mensagem muito boa, falou muito comigo. O santo dos santos, só o sacerdote entrava. E os átrios eram o sumo sacerdote. E os átrios eram os sacerdotes e algumas pessoas que eram selecionadas. Família não foi feita para ficar no santo dos santos. O santo dos santos é só você e Deus. Você e o Senhor Jesus, só. Família foi feita para ficar no átrio. Só que hoje virou uma bagunça, irmãos. Uma bagunça. Pessoas são apaixonadas pelas outras pessoas. Mas eu não vivo... Claro que vive. Claro que vive. Claro que vive. Hã? Às vezes você conversa com uma pessoa que está namorando e você diz assim, mas isso aí vai ser a sua destruição. Mas pastor, eu sou apaixonada. Paixão passa. Você passa. Mas não passa, pastor, eu morro por ela. Não morre nada. Não morre. Não morre, não. Hã? Assim como gostou, desgosta. Assim como acostumou, desacostuma. É ou não é? Hã? É assim que funciona. Ele diz, você vai cuidar dos meus átrios. Não é qualquer pessoa que vai poder ficar ali. São pessoas que são adequadas e permitidas. Eu quero perguntar uma coisa para você. Relacionamento tipo A, tipo B e tipo C. Tipo A, confiança, conversa, fala, dialoga, confia, conversa, se abre, ouve, opina. Relacionamento tipo B, escuta, não pode falar, ouve, não pode dar opinião, não pode contrariar. Relacionamento tipo C, oi, tudo bem? Por quê? Não bate. Não bate hoje, não bateu ontem, não vai bater nunca. Não vai bater nunca. Nunca. Nunca vai dar certo. E ele é salvo e você é salvo. E ele é de Deus e você é de Deus, mas não vai bater nunca. Nunca vai bater, nunca vai dar certo. Nunca. Não adianta. É pôr junto da briga. Ele ama Deus, você ama Deus. Ele está no oleiro, você está no oleiro. Mas não vai dar certo. Nós temos que ter essa administração, essa ótica. Você tem que ter essa sensibilidade, essa percepção. Por quê? Porque você quer viver convivendo com pessoas nos seus átrios, que nunca vai funcionar, nunca vai dar certo, nunca. Ele fala, você quer falar. Então você tem que ceder, sempre. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois, até o fim da vida. Ué. Agora, se você não quer afastar-se, é um amigo, é uma pessoa conhecida, e você quer continuar, você ama, ceda e não reclame. Ceda e não murmure. Ceda e não se oprima. Diga, eu entendi. Diga, eu preciso cuidar dos meus átrios. As pessoas que você chamou para a sua convivência, as pessoas que você colocou no seu quadrado. Continuando. Te darei livre acesso entre os que estão aqui. Quando você ora, você já entra na minha presença. Isso é maravilhoso ou não é, irmãos? Você estar junto com os anjos, você estar no trono de Deus, você poder falar diretamente com Deus. Aí o Senhor continua dizendo o seguinte. Ouve, versículo 8, pois Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo renovo. O Senhor diz assim, sabe, Josué, você vai efetuar o seu ofício, e você agora está falando uma palavra já profética, né? Vai começar sobre Jesus, e você tem feito homens, pessoas comuns, pessoas maravilhosas e dignas. Sabe o que significa portentoso? Maravilhoso, pessoas dignas. Você com a sua túnica branca e com a sua mitra nova, você vai transformar muitas pessoas. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Com as suas vestes brancas e limpas e a sua mitra, você vai transformar muitas pessoas vis, desprezíveis, fracas, débeis, em pessoas maravilhosas e dignas. Eu não digo que todas, tá? Não vou prometer aqui, não.
De 10, uma já não está bom. De 22 já não está bom. De 33 já não está bom. Hã? Sua dignidade, sua comunhão com Deus, seu sacerdócio, sua mitra limpa, suas vestes brancas, o seu exemplo, o seu testemunho. O Senhor Jesus diz, você vai viver no meio, Josué, de pessoas maravilhosas, mas acima de todos eles, eu te darei o renovo. Quem é o renovo? Diga o nome dele. Versículo 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Quem é a pedra de esquina? Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Jesus, o poder de enxergar todas as coisas, de ver todas as coisas. Agora vem, eis que eu esculpirei a sua escultura. Jesus vem como filho e é esculpido como Salvador. Por meio do sofrimento, da abnegação, das dores, Deus pegou a pedra e esculpiu como Salvador. Diga-se, até Jesus foi esculpido, você também vai ser. Eu também vou ser. Não se esculpe uma pedra com instrumentos macios, mas com instrumentos que ferem. Jesus foi ferido. Jesus padeceu. Jesus aprendeu a obediência, como dizem Hebreus. Jesus foi esculpido. A pedra de esquina foi esculpida de filho a Salvador. E você será esculpido de ser humano comum a um crente espiritual, de um pecador a um santo, de um procrastinador a uma pessoa determinada. Esse é o objetivo de Deus. Eu esculpirei a pedra e farei dela a escultura. Aí ele continua dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra numa só dia. Diga glória a Deus. Versículo 10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. 2 árvores simbolizam prosperidade e doçura, abundância. Está podendo convidar alguém para debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira? Quer fé? Tenho. Quer amor? Tenho. Quer paz? Tenho. Quer ânimo? Vem. Quer alegria? Vem. Doçura, figueira. Você tem uma figueira e uma videira, irmãos? Ser pobre é não ter uma figueira e não ter uma videira. Você tem uma videira e uma figueira? Você está podendo cobrir pessoas com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você está orando hoje, Senhor, passa de mim esse cálice. O Senhor diz só depois que você beber. Deus, temos confessado que muitas vezes as nossas vestes se tornam sujas. Porque o nosso contato com aquilo que é imundo às vezes é tão de perto que nós ficamos sujos, Senhor. Deus, eu quero que o Senhor ajude meu irmão e minha irmã nesta noite, que está aceitando a culpa de Satanás, está aceitando a condenação de Satanás, está aceitando a acusação de Satanás. Pessoas, Deus, que não sabem o valor que têm. Quem sabe existe nesta noite pessoas que são manipuladas, Deus, que são reféns de outras pessoas. Deus, traz a liberdade, traz a libertação, Pai. Tua palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Mostra a situação como ela é. Você sabia que muitas pessoas trabalham para que você acredite na sua ilusão? Muitas pessoas trabalham, quem já não foi vítima? E pessoas que trabalharam para que você acreditasse que elas eram boas. Mas depois você percebeu que convivendo com elas você se tornava cada vez mais fraco e mais frágil. Você não viu que elas estavam te sugando. Você não percebeu que elas estavam te usando. E quando Deus nos abre os olhos, nós podemos enxergar
Eu sei que às vezes a verdade dura. É muito difícil enxergar aquilo que vai de contra tudo aquilo que nós achamos e cultivamos a vida inteira. É como se alguém desse para você uma semente de uma erva daninha e você não soubesse que aquilo era uma erva daninha. E você escava, e rega, e planta, e cultiva. E fica naquela expectativa de fruto, naquela expectativa que algo de bom aconteça. De repente, quando você vai colher o fruto, não existe fruto. E quando você vai arrancar aquilo, a raiz está mais profunda do que você pensava. Assim somos nós, como somos enganados por algumas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você precisar ser defendido, ajudado, limpo, posto de pé, só uma pessoa vai fazer isso, porque só uma pode. Se seu coração nesta noite ainda não foi entregue ao Senhor, e você está sofrendo muito com seus problemas, porque Satanás está se opondo, porque Satanás está te acusando, porque Satanás está te condenando, em nome de Jesus, deixa o Senhor trocar a tua mitra. Deixa o Senhor trocar a sua túnica. Chega de uma mitra cheia de pensamentos nocivos. Às vezes é tão difícil enxergar a verdade. Às vezes é tão difícil enxergar o quanto estamos errando e quanto somos errados. Mas não fica mais confortável para você sabendo que o Senhor cala a voz do teu acusador. Jesus cala a voz do teu acusador, entende? Ele te defende. Jesus é seu amigo. Jesus é seu amigo. Satanás levanta pessoas para te acusar, situações para te condenar. Você se culpa, se condena, se enfraquece, se entrega e perde toda a estimativa, todo o planejamento de vida. Você ainda tem uma vida? Você ainda tem motivações, tem sonhos, tem planos. Você ainda tem amanhã, para amanhã, alegria, coragem, ânimo. Quem está tirando tudo isso de você? O que está tirando tudo isso de você? Satanás está usando a acusação, a condenação, para fazer você desistir, para fazer você ficar desmotivado a tal ponto que você não tenha forças para se levantar. Você confia que Deus te ama? Deus ama você. E o Senhor diz para você nesta noite: eu quero te vestir de vestes novas, finas, caras, nobres e limpas. Eu quero colocar uma mitra sobre a sua cabeça. Eu quero restituir a sua autoridade de ser humano, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, onde nenhum cativeiro pode ser mantido sobre a sua vida. O Espírito Santo está aqui. Jesus é o seu juiz amigo, e ele cala toda voz de acusação de Satanás. Eu quero que você nesta noite consiga enxergar a derrota de Satanás contra a sua vida. Em nome de Jesus, você que está já quase se entregando, jogando a toalha, desistindo de tudo, eu quero que você enxergue agora a derrota de Satanás. Você enxergue agora Jesus repreendendo Satanás e colocando por terra, em nome de Jesus. Você pode tomar posse disso. Você pode tomar a posse dessa vitória contra o acusador da sua vida, da sua história, contra aquele que está querendo reger a sua vida, te acusando, te condenando, te colocando em uma situação onde você não tem forças para se levantar, onde a sua carne treme. E você olha para Deus e você diz: Senhor, Tu sabes que eu estou no meu limite, Tu sabes que eu não estou dando conta. Eu não tenho forças para amanhã, Senhor. Eu não tenho forças para amanhã. Tudo que eu tenho é a certeza que o maná estará à minha porta amanhã. Chega de acusação. Chega de debilitação. Chega
Chega, chega. Chega de embaraços, chega de governos. Chega. Apenas um governo.